Vou trazer informações agora com o repórter Tiago Melo. Ele vai falar a respeito do caso do estudante de medicina, o acusado de estupro, que morava em Manaus, era de Teresina, morava em Manaus, foi acusado de estupro aqui e desde então começou uma investigação policial que culminou com uma decretação de prisão. O Tiago está ao vivo e vai trazer detalhes aqui no Jornal do Piauí de hoje. Tiago, esse caso tem repercussão não mais só no Piauí, mas nacional. E a Polícia Federal, inclusive, já emitiu alertas em relação a esse rapaz. Mais uma vez, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Pois é, tudo isso começou com a denúncia de uma mãe que percebeu que a filha dela, de 12 anos de idade, estava apresentando comportamentos incompatíveis com o de uma criança daquela faixa etária. Criança já migrando aí para a fase da adolescência. E essa mãe conseguiu extrair da filha informações de que ela havia sido abusada sexualmente durante muito tempo, pelo menos dos 5 aos 10 anos de idade. E o agressor seria uma pessoa da família, um primo dela. A partir dessa informação, a família teria constatado que não apenas essa, mas outras primas também teriam sido abusadas sexualmente pelo mesmo homem. E pasme, até as 2 irmãs deste homem que está respondendo agora a essa acusação também teriam sido violentadas sexualmente por ele. A Polícia Civil do Piauí abriu uma investigação e, diante de várias intimações que teriam sido enviadas a esse suspeito para que comparecesse à polícia para prestar esclarecimentos, intimações que não foram atendidas, representou pela prisão dele. O delegado-geral Luci Queico nos confirmou agora no final da manhã que ele é considerado foragido. Ontem a TV Cidade Verde, em uma entrevista com a mãe de uma das vítimas, também ouviu dela todo o sentimento dos familiares nesse momento, considerando que o suspeito, o considerado agressor, ele fez parte da família, conviveu com muitas meninas ali, com as primas, com as irmãs, durante um grande espaço de tempo e que os familiares jamais desconfiaram de que ele pudesse estar abusando sexualmente destas meninas. Vamos ouvir o que diz a mãe, qual é o sentimento desta mãe que teve acesso às informações da filha, que também se diz uma das vítimas. Ela teve a mudança, mas não foi percebido que ela estava sendo abusada. Ocorreu a mudança porque a gente sabe, porque ela ocorreu a mudança psicológica, ela começou a ficar introspectiva, ela tinha dificuldade de interagir com outras crianças, ela tinha dificuldade de fazer amizade, ela só tinha uma, 2 amigas no máximo na escola. Ela teve dificuldade, por exemplo, na questão da limpeza, da higiene pessoal. Aí a gente levou ela para o psicólogo, a gente levou ela para o psiquiatra. Tinha a psiquiatra suspeitou de uma que é oposição, o transtorno opositor. A descoberta foi esse ano, a gente descobriu tudo agora. Quando ela contou, a gente não sabia até ela contar, logo não dava para você descobrir não é nem por ela, assim, a gente dava para suspeitar, mas não dava para descobrir, porque se a criança não contar, você não tem como você saber. É muito complicado você saber, porque você não vai dizer uma situação dessa de uma pessoa próxima sua. Ele era tratado como neto, como sobrinho, ele era tratado como uma criança, porque ele cresceu junto com a gente. Ele foi criado na nossa família. Ele morava com a minha irmã e com o marido dela. Ele tinha um videogame no quarto dele, aí as crianças iam brincar no videogame, aí ele tinha essa oportunidade que estava só as crianças, aí as crianças estavam jogando videogame e ele abusava. As crianças estavam ali, não viam, e ele puxava uma e abusava. Era muito na oportunidade, e as outras não viam. As outras, ele tinha uma confiança de uma situação que você não suspeitava. Você pergunta, você viu? Ele, não vi. As outras crianças não viam.
A gente, que é o resto da família, nenhuma situação viu, percebeu nada diferente. Ela não entendia o que era aquilo. Ela chegou a dizer para mim que achava que era normal, que era uma brincadeira, que era uma situação normal. Ela não achava que aquilo ali era errado, ela não entendia o que era. É tão tal que ela foi contar para a gente quando a gente começou a conversar, que a gente começou a explicar, que a gente foi explicando para ela as situações, que ela foi entender que aquilo ali era errado. E para as irmãs, ele pedia para não contar para ninguém. Ele dizia, olha, não conte para ninguém. Aqui é nosso segredo. É segredo da gente, viu? É mais ou menos isso que ele dizia. Toda essa luta, a gente foi para que ele fosse preso. A gente conseguiu a prisão, a mandato de prisão preventiva, mas ele fugiu, né? Ele está foragido, como há muito tempo a gente vem publicando. Ele está foragido, a polícia não encontrou ele. O advogado dele disse, não, ele optou por não. Não, ele não optou, ele está foragido há muito tempo. Ele não apareceu, ele não falou com nenhuma mídia. Todas tentaram entrar em contato com ele, ele não entrou em contato com ninguém, ele não entrou em contato com a gente, ele não entrou em contato com a polícia, ele não deixou endereço sabido, ele não deixou em Manaus, ele não deixou em Teresina. A gente só quer que ele pague pelo que ele fez, a gente não quer que ele faça menos do que o direito da gente, a gente só quer justiça. Bom, as irmãs do investigado, né, que são apontadas também como vítimas dele, uma tem 9 e a outra 3 anos de idade. A Polícia Civil argumenta que tentou por diversas vezes, no curso da investigação, fazer com que o suspeito comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos, mas em nenhum momento ele foi encontrado. Esse é um dos argumentos para o pedido de prisão que, segundo o delegado-geral Lúcio Queico, foi deferido pela Justiça, ou seja, agora ele é considerado foragido. Ouça o que disse o delegado-geral acerca do caso. Até agora nós não temos conhecimento, certo, do paradeiro dele. Nesse momento eu posso afirmar que ele se encontra em local incerto e não sabido. Nós não temos conhecimento do paradeiro dele. Essa dificuldade vem desde o início da investigação, no sentido de localizar por intimação. Foi agendado a oitiva dele através da defesa e ele não compareceu, certo? Então, acredito que esse tenha sido um dos fatores que também foi determinante para a prisão, porque há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, cujas circunstâncias nós não podemos revelar, certo? Mas também há os requisitos da prisão preventiva, face da gravidade do delito, garantida a ordem pública, e também pela dificuldade de uma eventual aplicação da lei penal, uma vez que há essa dificuldade de encontrá-lo, certo? Então, apenas por isso está sendo divulgado o decreto prisional, para que a gente consiga êxito no cumprimento. Logicamente que nós não vamos esperar e nós estamos apenas esperando as denúncias. Nós colocamos a inteligência à disposição da DPCA para que consigamos aí informações do exato local onde o mesmo se encontra. Não é interessante que o indiciado continue, né, fugindo assim, da polícia, tentando evitar um cumprimento desse mandato, né? A polícia não vai esquecer esse assunto, certo? Nós vamos tentar cumprir. Bom, o delegado-geral citou também que todas as forças de segurança possíveis foram acionadas para ajudar a Polícia Civil do Piauí no cumprimento desse mandado de prisão contra o estudante de medicina. E a Polícia Federal é uma dessas instituições acionadas e se manifestou oficialmente através de nota, dizendo que está prestando o devido apoio à Polícia Civil no cumprimento do mandado de prisão preventiva que se encontra em aberto. A Polícia Federal foi acionada em virtude da possibilidade de tentativa de fuga do suspeito para o exterior
E diz também que todas as unidades da PF nas fronteiras aéreas e terrestres foram comunicadas e encontram-se em alerta. Joelson. Muito obrigado, Tiago. Portanto, a polícia fazendo esse trabalho para evitar que o mandado de prisão não seja cumprido. E nós também entramos em contato com a defesa do estudante de medicina acusado de estupro de vulnerável. E ele conversou com o CidadeVerde.com, que disse o seguinte: a defesa está dizendo que o estudante está em Teresina, esse é o rapaz, o Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, está sendo investigado aí pelo estupro de pelo menos 4 pessoas, ou de 4 crianças, e o advogado dele, o doutor Eduardo Faustino, deu uma declaração dizendo que ele não está fazendo nenhum tipo de obstrução à justiça. Segundo a declaração do Eduardo Faustino, vou pedir para a gente colocar a tela mais abaixo, o Eduardo Faustino, o advogado, ele explica que ele não está fazendo nenhum tipo de obstrução à justiça e também não está se recusando a fazer ou cumprir nenhum tipo de decisão da justiça. Agora, eles aguardam uma notificação judicial e, a partir daí, fazer tudo aquilo que for pedido. Ele disse o seguinte, o doutor Eduardo Faustino: nunca foi nosso objetivo obstruir a prestação jurisdicional, disse o advogado, ao ressaltar que a apresentação só deve acontecer após a defesa ter acesso ao mandado. Eu não fui informado da decisão de prisão, não tenho como apresentar alguém sem que haja certeza sobre isso, completou o advogado, que disse ainda: sequer foi concluído o inquérito ainda. O caso já é tratado como se o investigado fosse um condenado. Foi a avaliação feita pelo advogado de defesa, pelo doutor Eduardo Faustino. Ele disse ainda que é uma deliberação da defesa optar por aguardar a produção de provas para falar depois. Ele está habilitado nos autos do inquérito e é representado por mim. Foragido é aquele que é indiferente às investigações. Estamos acompanhando as investigações, disse o advogado Eduardo Faustino nessa conversa com o CidadeVerde.com, na reportagem que você vê lá, CidadeVerde.com. Então, a defesa do Marcos, que é o estudante de medicina, acusado de estupro, está se posicionando dessa maneira. E nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer como próximo episódio envolvendo este caso que, repito, tem repercussão já nacional.